Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 15, que vai nos falar assim: Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava, e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para aumentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: Eu o salvei das águas. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo o hebreu dentre os seus irmãos. Moisés voltou-se para um e outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: Por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas esse fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse livro de Êxodo, onde vai falar de um povo que então está sofrendo por um faraó, um rei, aquele que estava à frente do povo de Deus. E hoje nós vamos então ver essa passagem aonde nasce alguém que Deus escolhe para ser aquele que vai cuidar de um povo. Mas quando ele nasce, ele estava vivendo todo esse processo aonde o faraó resolveu matar os filhos dos hebreus, o homem. Só as meninas que eram, digamos assim, que poderiam sobreviver e viver. E aí nasce Moisés, esse rapaz, esse filho de hebreus, aonde Deus provê para que ele possa viver, para que ele possa continuar vivo, para que ele possa fazer a vontade de Deus. Então Deus estava ali tendo um plano de salvação para seu povo. E todas essas coisas que nós hoje lemos aconteceu para que pudesse um dia ser concluído todo esse plano de Deus. E o que isso vem mostrar para mim e para você hoje, meus irmãos? Vem mostrar muitas coisas. Vem mostrar que Deus, Ele olha além de tudo aquilo que eu e você vivemos. Vem mostrar que Deus, Ele sabe o futuro de uma geração, Ele sabe o futuro de uma família, Ele sabe o porquê e o por causa de que todas as coisas. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo e Deus cuida de tudo. Ali
nascia naquele momento, alguém queria fazer algo diferente àquela geração. E eu e você hoje também temos que confiar nesse Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós também somos escravos do pecado. Muitas e muitas vezes nós também passamos fome e sede de Deus por não conhecer a Deus. Muitas vezes nós estamos hoje debaixo de uma opressão, de um vício talvez, e nos tornamos escravos por causa desse vício. Muitas e muitas vezes tem algum faraó que comanda a nossa vida, que é o pecado que está dentro de nós e não deixa que eu e você veja além das coisas, além da situação. Mas Deus é aquele que intervém a todo tempo, porque o agir de Deus é diferente do nosso. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. O que nós temos que entender é que nós precisamos buscar o Senhor, confiar no Senhor e Ele virá com a sua providência, Ele virá com o seu amor, Ele virá com a sua bondade, Ele virá honrar aqueles que buscam a Ele. Meus irmãos, hoje o Senhor nos chama a entender que Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. A gente vê aqui que Moisés, então, ele vai ser escolhido, a irmã do faraó vai lá e cuida dele, ele vai crescer, ele vai conhecer a realidade do seu povo, ele faz algumas coisas erradas, ele foge por medo, mas a gente sabe que Deus já havia escolhido este homem, porque ele via o sofrimento, ele viu o sofrimento, ele teve que viver, conviver com aquele sofrimento. Ele conheceu a situação do seu povo. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós também precisamos ser esse Moisés que saímos do nosso comodismo, saímos da nossa terra, saímos da nossa casa, do nosso conforto e olhamos para o lado. Vamos além das nossas marcas, digamos assim, do nosso território que nós costumamos, que talvez é somente o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa igreja, ou a nossa escola, ou a faculdade, ou aquilo que a gente vive. Às vezes a gente precisa sair e voltar o nosso olhar para o irmão. Voltar para ver a necessidade daquele irmão e saber que nós sim somos chamados, escolhidos para fazermos a diferença nesse tempo. Como que nós faremos a diferença nesse tempo? Levando Jesus Cristo às pessoas. Como que nós vamos fazer a diferença nesse tempo? Mostrando às pessoas que há jeito para tudo. Como que nós vamos fazer a diferença nesse tempo? Mostrando Jesus que é o nosso Salvador, aquele que é o Deus que pode libertar o povo da opressão, da escravidão, do pecado e da morte. Quando a gente fala em morte, meus irmãos, não é essa morte terrena, mas é a morte que nos leva ou para o céu ou para o inferno. Estar na presença de Deus ou estar distante de Deus. Jesus é aquele que quer nos apresentar algo novo, o céu, a nossa libertação, para que nós possamos viver neste mundo e não nos conformarmos com este mundo. Porque é isso que o Senhor nos chama hoje. Entender que Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, Deus sabe todas as coisas e que nós temos um Salvador, assim como esse povo teve, Moisés. E hoje nós temos o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo hoje nos convença disso, que eu e você podemos estar passando os piores momentos, mas o Senhor já está providenciando todo o amor dele para nós. Por quê? Porque ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.